Fala, povo de Deus! Eu sou Marcos Vinícius, está começando mais um Centralcast. Está com a gente aqui? Rafael, você já conhece. Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, hoje o papo está imperdível e vai ser uma oportunidade grandiosa de você aprender mais de Deus. Não perca, se inscreve no nosso canal, vai lá no YouTube, já coloca lá a Igreja AD Central, procura o nosso Instagram também, da Igreja AD Central Campus. Não perde a oportunidade de se inscrever e compartilhar todos os nossos materiais, beleza? E hoje a presença de uma pessoa ilustre no nosso meio aqui. Muito oportuno os ensinamentos que esse homem de Deus tem para sua vida, tá? Nosso pastor Emerson. Pai do Senhor, bom dia para você que vai assistir o podcast. Marca lá um indivíduo que toma quick de morango e ainda conserva na certidão de nascimento a palavra masculina que está em extinção hoje, beleza? Deus te abençoe. Então, vou começar fazendo a primeira pergunta. Primeiramente, eu te conheço, o Rafael te conhece, nós estamos aqui com você, né, nas conferências, nos eventos, e eu queria que você falasse de você. Quem é o pastor Emerson? Gente boa demais, não é verdade? Vamos lá, então. 50 anos de idade, casado há 31, pai de um casal de filhos, né? Um filho faz medicina, a Ana está indo no mesmo caminho, aparentemente. Sou pastor já há 13 anos e desenvolvo um ministério, né? Embora seja pastor, me considero também um evangelista e o ministério que eu tenho é um projeto voltado para os homens, chamado Escola de Homens. Então, desde o ano 2010... eu trabalho discipulando, mentoreando homens, e desde 2019 eu fundei a Escola de Homens e eu tenho rodado o Brasil, algumas partes do mundo, pregando para os caras. Que bênção, pastor. E eu acredito que nada mais oportuno do que esse momento para a gente estar falando exatamente sobre esses assuntos, principalmente no que cerne à masculinidade, né? E como a gente, na primeira conferência que você veio aqui, falou algo muito poderoso comigo, justamente essa dificuldade do homem de se colocar como um homem de Deus, né? E dentro desse contexto, qual é a dificuldade, de fato? O que tem impedido do homem de exercer a sua masculinidade no nosso tempo? E principalmente de ser um homem de Deus, um homem que glorifica a Deus. Qual é a dificuldade, pastor? O que o senhor enxerga como principal cerne nessa questão? Então, talvez não seja apenas um fator, né? Falar que não tem homens na igreja é um engodo, é mentira. O Brasil tem 30 milhões de homens evangélicos hoje, em média. Então você tem aí, né, um número exponencial e bem expressivo de indivíduos que conhecem a palavra de Deus e têm o conhecimento da palavra do Senhor Jesus, beleza? Você encontra hoje grande parte desses homens sem exercer, na verdade, seu papel, sua espiritualidade e assumir a sua posição. Isso tem a ver com cultura, tem a ver com o lado espiritual, né? O diabo trabalha 24 horas por dia para poder impedir esse indivíduo de assumir o papel dele. E, acima de tudo, muitos caras são acomodados. Então, não faltam homens na igreja. Nós temos 30 milhões de homens na igreja que precisam buscar um avivamento para as suas vidas. Tá? Eu costumo dizer que o meu desafio não é só ser uma centelha para despertar os 30 milhões que estão aqui dentro. Meu desafio é despertar os 30 milhões que estão aqui dentro para que estes possam alcançar os 70 milhões de homens, na verdade, no Brasil que não conhecem Jesus. Nós temos 70 milhões de homens hoje que não conhecem a Deus e que, se Cristo voltar, ficam para trás. Tá? Então, o desafio, estão respondendo a pergunta, né? Então, são talvez alguns conceitos. Essa capacidade do indivíduo assumir responsabilidade, essa imaturidade, a batalha espiritual que todo homem enfrenta. As mulheres se empoderaram também, assumiram um papel poderoso hoje, e o cara que é descansado muitas vezes cruza os braços, que a esposa ou a mulher da igreja faz, e por aí vai. Agora, uma coisa eu posso afirmar, é a frase ou é o desejo que toda mulher de verdade mais ambiciona. Só gostaria que o meu marido assumisse o papel de homem dentro de casa. Inclusive, conheci um casal ontem à noite, vou nem falar o nome do santo, que é a mulher que conserta a geladeira, fogão. Misericórdia. É isso aí, até prego na parede. Meu pai do céu. Não é daqui não, graças a Deus. O negócio tá sério. O negócio tá sério pra esse casal, né, velho? Misericórdia. Eu não presto não, né? Eu não presto não, né? Pastor, mas dentro desse assunto, você acha que isso tem a ver com o empoderamento feminino, com a revolução feminista que acontece no mundo, e isso entrou dentro da igreja?
Meu amigo, nascer menino. Eu sou pai de uma menina. Você tem filhos? Não, eu não tenho. Tem filho? Tem. Casal. Um casalzinho, minha menina. Nascer no Brasil menina é por demais desafiador. Esse é o pior país da América Latina para nascer mulher. A cada 2 horas a menina sofre abuso, a cada 1 minuto 1.388 mulheres são estupradas e é o 5º país do mundo em feminicídio. Agora, nascer também menino no Brasil, hoje na atual conjuntura, é desafiador quanto? Por quê? Porque hoje tudo conspira contra a figura masculina. Está chegando um tempo que até vai se propor, vai se criar alguma lei aí para tirar de qualquer documento oficial público o gênero masculino. Tá? Então se caminha para isso. Então tudo hoje conspira contra o homem. Tudo conspira contra a figura masculina. Se é desafiador nascer menino por questão de violência, abuso sexual, estupro, para o menino também. Uma nação com 22 milhões de mães solteiras, uma nação que a cada 3 casamentos um terminou em divórcio, e cada divórcio que tem filhos, no mínimo, em 78% deles, os filhos ficam com a mãe, não ficam com os pais, e depois de separados, o cara casou de novo, e fala a estatística que depois de 5 anos, ele não vai ver os filhos biológicos mais. Um menino precisa da presença de um homem, de um pai, para que ele possa desempenhar, desenvolver, fazer modelagem e o pai liberar sobre ele esse start, né, para que ele possa desenvolver com os atributos da sua masculinidade. Essa questão de desenvolver, eu lembro bem que quando eu era mais jovem, menor, ali pelos 6, 7, 8 anos, 9 anos, o pai, o meu pai, né, principalmente, ele sempre tinha o cuidado de dar aquela responsabilidade natural. Olha, eu vou sair, você dá uma olhada nas suas irmãs, você presta atenção na sua irmã. Tem irmãs mais novas, então, ó, sua irmã tá indo com você, você toma conta dela. Então, esse senso de responsabilidade, que eu acho que muitas vezes também, ele não, ou melhor, ele falta nessa construção. Aí por isso que muitas vezes essa agenda progressista, feminista, e vem desconstruindo hoje eles usam muito esse termo, essa masculinidade tóxica, né? Mas dentro desse conceito também, essa agenda de desconstrução, isso eu vejo que está sendo um grande difusor de toda e qualquer heresia, até mesmo com relação a usando a palavra de Deus, sabe? Ultimamente a gente ouviu aí que teve uma celebridade que disse que a Bíblia deveria ser reescrita, a gente ouve tanta atrocidade. Então, dentro dessa questão, como é que o senhor enxerga também essa desconstrução da masculinidade? O homem hoje, ele não pode ser masculino na condição de ser o homem da casa, não pode ser assim. Não pode ser o homem que fala grosso, não. Isso não existe, isso não precisa. Você não precisa falar grosso para ser homem. Então, como é que o senhor enxerga também essa progressão? Porque eu vejo que é muito empoderamento, é muito advindo dessa agenda feminista, essa desconstrução também da masculinidade. Como é que o senhor enxerga isso? Principalmente dentro da igreja, que a gente vê também que muitos homens a gente percebe a falta desse tato, de entender que são masculinos, são homens e devem prevalecer com a sua viralidade. Eu não estou falando de ignorância, eu não estou falando de arrogância, mas a viralidade ela tem que ser colocada como condição do homem. E como é que o senhor enxerga isso? Vamos lá. É muito fácil conhecer quando o homem é funcional. Só olhar para a família dele. Você percebe explícito, né? Quando o homem da casa funciona e quando o homem da casa não funciona. Todo mundo, qualquer lugar, você vai em qualquer escola pública, particular, você vai ver, né, quando o menino ou a menina da casa são criados debaixo de uma casa ordeira e que tem um pai funcional. Costumo dizer que a maior crise brasileira não é política, não é econômica, não é pós-pandêmica, não é moral nem religiosa. A maior crise do Ocidente, do mundo, ao meu juízo, é uma crise de pai, de paternidade. E respondendo sua pergunta, onde não tem pai, paternidade e homem de verdade, você vai ter uma anarquia estabelecida. Quem é o homem da casa, quem é o pai da casa, todo o sistema, seja ele LGBT, seja o feminista radical, seja o igualitarismo, seja qualquer tipo de filosofia que é pregoada hoje, só tem um alvo a estabelecer. Nós precisamos destruir a figura de autoridade dentro dessa casa. Onde não tem autoridade, você tem anarquia. Onde tem anarquia, meu amigo, rola e vale, né, o que puder rolar. Quer ver um exemplo disso hoje? O Brasil tem 850 mil presos. 800 mil são meninos, sexo masculino. São homens, perdão. Apenas 5% são mulheres. Eu venho do estado muito pequeno, o estado do Espírito Santo,
Tinha 800 e poucos adolescentes presos há pouco tempo atrás lá. 95% meninos. Você falou agora há pouco, né? Seu pai saía de casa e falava o que com você? Você é o homem da casa, toma conta. E hoje a maioria dos lares não tem um homem em casa. Não é verdade? Os caras estão com medo de casar. Exato, exatamente. Estão com medo de fazer filho. E é mais barato adotar um cachorro. Agora tem a paternidade pet, concorda comigo? Verdade, Você não tem cachorro não, né? Pai de pet, né? Cachorro dorme na sua casa, na sua cama, não dorme? Na rua. Dorme na sua cama, dorme não? Ele ficava dentro de casa com aqui pra fora. Ele subiu no sofá e falou assim, não dá não, vai pra fora. Está se cumprindo hoje, em todas as letras e todos os requisitos, 2 profecias bíblicas no livro do profeta Isaías. Isaías 4, versículo 1, 7 mulheres brigariam por um homem e diriam o seguinte: beleza, fica tranquilo, nós só queremos a sua semente porque nós queremos descendência. No que tange a comida, casa e roupa lavada, a gente paga a conta. E segundo Isaías 13:12, que encontrar homens de verdade seria tão escasso, tão difícil como encontrar ouro puro de Ofir. O homem brasileiro amadurece depois de 45 e do leste europeu depois de 52. É uma desgraça. Como isso é possível, né? Esse tipo de amadurecimento tão longe. Você pega uma menina de 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, ela já sabe quando casar, quantos filhos quer ter e a profissão. Você pega um rapagote de 17, 18, 20 anos, no máximo é jogando Free Fire ou vendo pornografia. Maturidade não vem com idade. Maturidade é a capacidade de assumir responsabilidade. Quanto mais você assume responsabilidade, mais você amadurece. E quanto mais se amadurece, mais autoridade você desenvolve. Você falou bem, nenhuma autoridade e liderar uma família não significa impor e nem usar de violência. Todo líder de verdade, ele lidera por exemplo, ele lidera por entrega e lidera por sacrifício. E falando em sacrifício, 48% dos lares brasileiros hoje, quem chefia a casa é a mulher. Parabéns para o feminismo ideológico radical. Mulheres estão entrando em menopausa precoce, tendo problemas para engravidar, tem 50% de chance a mais de ter um infarto do miocárdio e por aí vai. Parabéns, viu? Meu Deus. Fora o burnout. Fora o burnout, tá certo. Beleza? E por aí nós vamos. Pastor, eu nasci num lar cristão. Meu pai é pastor de uma igreja muito tradicional, no Bolsa Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Pai do Senhor, né? É Mas- crente? É crente, graças a Deus, né? É homem? Também. Bom demais. Firme e forte. É suave, tóxico, hegemônico. Só para uma vez, você falou em masculinidade, né? Você viu, hoje você vai para a linha do LGBT, assexuado, pansexuado, é uma miscelânea. Eu chamo de sopa das letrinhas. LGBTQ, por Até aí eles vai. se perdem nessa Não. sopa toda. E tem um mais no final. Não, mas agora tem mais 3 siglazinhas. Depois o mais ainda. Eu chamo de sopa das letrinhas. Não caiam nesse engodo. Não caiam nesse engodo. O senhor sabe muito bem que qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de dúvida, só tem um interesse e um objetivo no final. Qual é? Venda. Tá? Venda, vender. A Bíblia só fala em 2 tipos de homem. Efésios 4:22, o velho homem, e Efésios 4:24, o novo homem. Acabou. O resto é engodo e conversa para boi dormir. Entrando para a linha do ministério, né? Eu conheço o pastor Emerson lá do Espírito Santo, morei lá, fui membro, né? Fui pastoreado pelo... Então você é suspeito para falar. Mas é Essa é exatamente muito sobre suspeito. isso, porque eu vi uma revolução. Como que a gente chegou na Assembleia de Deus que você pastoreava? Pelo condomínio, porque era muito burburinho. A Daiane descia, o Heitor nessa época tinha 1 ano de idade, que a gente mudou para Morada de Laranjeiras, e ela ia no parquinho com o Heitor para piscina. As mulheres só falavam do trabalho de homens que acontecia em Morada. Você tem que conhecer o pastor Emerson, tem que conhecer o pastor Emerson. Então, assim, eu nascido num lar cristão, filho de pastor, eu cresci, tinha salinha para criança, para intermediário, que é antes de chegar à adolescência, tinha salinha para jovem, tinha culto de mulheres, que era culto de senhoras, e nunca teve trabalho de homem. Aqui na Central, quando a gente iniciou o trabalho de homens, né, os homens de honra na Central, que o pastor Elias me convidou para assumir essa responsabilidade, eu liguei para o meu pai. Meu pai é pastor, fui dar uma notícia. Pô, pai, não vou começar um trabalho de homens aqui, o pastor me convidou para estar à frente liderando. Eu acho que é orgulho de qualquer pai que é pastor, um filho seguiu o mesmo caminho. E meu pai falou assim, mas para que serve um trabalho com homens? Para que serve um culto de homens? Eu engasguei. Eu falei assim, como pode? Meu pai tem
Não estou falando mal do meu pai. Meu pai tem 64 anos de idade. Tem 40 anos de ministério. Então, se você parar para pensar, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo. E diante da sua experiência dentro da igreja, nós estamos na Assembleia de Deus e a gente percebe que poucas igrejas fazem um trabalho específico para homens. E a sua experiência de resultado e por que essa demanda hoje? Qual que é a interferência que a igreja pode fazer na masculinidade no que a gente está vendo aí fora? Bom, qual a idade do seu pai? 64. Bom, seu pai pertence à geração de ferro. Geração de ferro, ela recebeu um legado muito forte sobre hombridade, responsabilidade, família. Então, seu pai perguntou, na dúvida, né, ou exclamou, né, por quê? Então, porque no conceito dele, né, ele é um servo de Deus, ele é um pastor, ele nasceu de novo e tem Cristo como referência. E muito antes, talvez, de se converter, ele teve um conceito de hombridade muito bem fundamentado, estabelecido pelo seu pai, pelo seu avô, na verdade. A geração de hoje, ela tem esse gap, ela tem essa carência. Todo homem, todo pai não deve trabalhar para fazer um filho melhor. Eu trabalho, tenho um filho de 21 anos de idade, ele estuda de medicina, eu emancipei com 13 anos. Toda a minha mentoria, minha presença, meu trabalho com o Mateus, que é meu filho, é para que ele, quando casar, quando contrair matrimônio e tiver filho, ele possa ser um pai melhor do que eu fui. Por quê? Porque a paternidade, tá certo, é que vai fundamentar e fomentar um pai melhor. Um homem, né, ele pode gerar um outro homem, mas um pai de qualidade gera outro pai de qualidade. E é a paternidade que aponta destino, que aponta o caminho, que mentoria, que se apresenta como exemplo para que esse filho possa olhar para esse pai e falar, eu quero ser igual ao meu pai. Então esse é um fator. Geração 2000 para cá é a geração mais frágil. É uma geração que tem tudo nas mãos e uma geração que já é vítima. Ela já é vítima de algumas mudanças comportamentais de nossa sociedade. Falei ontem aqui ministrando para os casais, a longevidade nos casamentos caiu vertiginosamente. Então, segundo o IBGE 2020, a média ou a longevidade dos casamentos hoje é de 13 anos. E geralmente, e como eu falei, a maior crise brasileira hoje é uma crise de orfandade de pai. Então, o pai ele tem um papel importante. Só que a nossa cultura, ela sempre divinizou a maternidade, ela sempre priorizou a maternidade e o pai é o mero coadjuvante, até por causa da tradição católica que nós sempre tivemos a questão, né? Nós sempre precisávamos de uma mãe para chegarmos perto de Deus Pai. Meu trabalho envolve o quê? Ele envolve gerar centelha, esse despertamento, tá? Então você vê, quando a criança caminha para a igreja, 2% da família vai acompanhar. Quando a mulher da casa se converte, em 17% dos casos a família vai acompanhar. Quando o homem da casa se converte, em 93% dos casos a família vai acompanhar. Isso tem base aonde? Instituto Barna nos Estados Unidos. Simples. Então, quanto mais nós não investimos na figura masculina, no papel masculino, evangelizando homens, obviamente é muito mais fácil trabalhar com mulher. Você vai lançar um congresso de mulher daqui a... Vou encher a igreja. Daqui a 48 horas eu lanço um cartaz, congresso de mulher, fica a mulher por lá de fora. Congresso para jovens, fica um por lá de fora. Congresso adolescente, mesma coisa. Para recém-nascido, meu filho faz fila para entrar. E homem, meu amigo, culturalmente, espiritualmente e a nível de posição desse cara, para juntar 50 gato pingado, é um desafio, uma loucura. Uns vão para picanha, outros para Coca-Cola. E eu vou dar uma palavra para você, líder que está me ouvindo aqui agora, você que é pastor. Nossa demanda é para trazer um homem maduro, é ter um homem assumindo papel e responsabilidade. E nós, para atrairmos os caras para a igreja, fazemos o quê? Os reduzimos e os rebaixamos para adolescente de novo. Vem para a igreja, você ganha um copinho de Coca-Cola e um pedacinho de carne. Não. Todo menino que Deus chamou, Davi ou José, ou até mesmo o próprio Jeremias, eles só foram o que foram depois que Deus os provou e tiveram que passar pelo processo da maturidade para tornar-se homens de verdade. Deus não tem negócio com menino, Deus tem negócio com homens, é assim que funciona, beleza? Você quer mudar o Brasil, meu amigo? Quer mudar o Brasil? Pouco tempo saiu uma reportagem do G1. 90% do Brasil é cristão, católico, evangélico, espírita na grande maioria.
Bom, por que o Brasil, sendo 90% cristão, é um país extremamente violento, extremamente corrupto? E foi dando as delinquências brasileiras hoje. A resposta é simples, né? E simples. A maioria dos membros de igreja não são homens, são mulheres. O mundo possui 7 milhões de igrejas. Das 7 milhões, apenas 1% cresce em média 2,1% ao ano. Das 7 milhões de igrejas, está em média aí, né? Apenas 4,5% delas tem acima de 400 membros. E a nível mundial, em média, entre 60% e 70% dos membros de igreja são do sexo feminino e não masculino. Qual é o meu papel, né? Pastor Emerson, Escola de Homens. Eu sou evangelista de homens. Você que conhece meu trabalho, né? É rua, fechando boate, casa de festa, fazendo eventos. Dentro da igreja, só quando sou convidado para pregar. A maioria do meu trabalho é evangelístico, visando alcançar um camarada que não conhece Jesus ainda. Quando o homem da casa muda, irmãos, toda a casa é beneficiada. Esse dado, pastor, na primeira vez que o senhor falou, é como se abrisse a cabeça para muita coisa, para que a gente compreendesse a real situação. Posso dar só uma palavrinha? Pode? Claro, Permite? sim. Trabalha com dados, meu. Você vai assistir esse podcast? Tem uma igreja naquele bairro? Eu queria saber nível de violência, quantos bares tem, quantas famílias, né, que hoje não tem a figura de um marido. Vai lá na prefeitura, fala qual por região aqui, quantas mães solteiras. Eu queria saber a quantidade de estupro, e por aí vai. A gente trabalha, nós oramos com inteligência, oramos com os dados na mão. Tá? Por que desde o ano de 2010 eu trabalho? Agora posso dar uma palavra, isso é interessante. Quando eu falei em 2010 que eu ia trabalhar com homens, riam da minha cara. Rapaz, trabalhar com homens é o ministério mais difícil que tem. Todo mundo fala comigo assim, trabalhar com homens é difícil. Eu falo, mais ou menos. Mas por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João narram 37 milagres. 24 deles são de forma exclusiva com Jesus. Ou com os homens. Dos 37 milagres que os evangelhos, né? Os 4, eles narram, eles registram, tá? 27 são exclusivamente com os homens. Então, o homem nunca saiu da agenda global de Deus. O homem nunca saiu da agenda global de Deus. Vou dar uma palavrinha para você. Parábola do samaritano, do bom samaritano. O homem, ele foi despojado. O que é despojar? Arrancar, tirar, subtrair tudo que aquele indivíduo tinha de valor. Depois, ele foi espancado. E depois, abandonado à beira do caminho. E por derradeiro, o texto fala que todo religioso que passava lá, via aquele homem jogado no canto, seminu, todo maltrapilho e machucado, virava um rosto. Assim se encontra o homem no mundo hoje. Foi despojado dos seus valores, foi despojado do seu papel, foi despojado de suas responsabilidades. E uma vez despojado, ele ficou completamente indefeso, inofensivo, e aí ele foi espancado pelas ideologias, foi espancado pelos modismos, foi espancado por tudo de mal que você pode imaginar, e hoje está entregue à própria sorte, que nem as igrejas, 90% das igrejas no Brasil não trabalham, não investem, não discipulam e não tem ministério de homens. É uma vergonha. Pastor, como eu falei, esses dados, na verdade, eles ampliam o nosso campo de visão. Eu acho que está aí um trabalho importante que a igreja brasileira como um todo, eu acho que a gente tem que enveredar, que é justamente trabalhar com dados, a gente ser assertivo na hora dos nossos trabalhos. Porque muitas vezes a gente fica em cima daquela máxima, tem que ter um trabalho para a criança, tem que ter um trabalho para o jovem, para o adolescente, e a gente esquece o básico. Quando o senhor falou a respeito, na primeira conferência, falou desse dado, olha, quando um homem se converte, é quase certo que 90% da família dele vai se converter. Isso amplia o nosso campo de visão. A gente muitas vezes para e pensa de que a gente está direcionando energia e recurso num ambiente que vai dar certo. A gente sabe que a palavra de Deus ela vai ter o seu efeito. Mas a gente poderia ser muito mais assertivo e muito mais amplo nos nossos resultados quando a gente investisse pesado numa condição primordial, que é o homem dentro da igreja, né? Quarto avivamento registrado no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Atos 10, Cornélio. Você quer ver o peso de um homem, de Deus? Olha para Cornélio. Quem é Cornélio? É o homem que trouxe o avivamento para dentro de casa. Ali foi uma centelha poderosa, gentio, batizado com o Espírito Santo, trouxe Pedro, tá certo, para dentro da casa dele. Eu conheço e trato homens que o máximo que eles trazem para casa é violência doméstica,
agressões físicas, agressão verbal, consumo de pornografia e por aí vai. Pastor, diante desses dados, eu pude acompanhar o crescimento de Laranjeiras, morar de Laranjeiras, lá na Serra, no qual o senhor pastoreava. Eu queria que você contasse que eu sei da história e sei que o trabalho de homens foi fundamental para o crescimento da igreja, em números. Então, eu queria que você falasse quando você assumiu a Assembleia de Deus Nova Vida em Morados de Laranjeiras e quando você foi trocado, né? Saiu, foi remanejado para outra região, como você entregou a igreja e quanto tempo foi o crescimento dela? Então, a igreja estava no canto de uma rua, 9 anos, e sumiu com pouquíssimos membros, 25 gato pingado da minha posse. 25? É. E toda a igreja que eu assumo, eu abri algumas com minha esposa, e eu comecei um trabalho de homem na segunda-feira. Mentoria, um culto de 1 hora. Louvor, uma palavra direcionada, tá certo? E depois o nosso momento de comunhão. Em um desses trabalhos de segunda-feira, um empresário ele estava participando desse evento, desse trabalho. E aí eu externei a vontade de tirar a igreja daquele cantinho de rua, daquele bairro. É um bairro de uma rua só, município de Serra, Espírito Santo. E eu mostrei a foto do terreno que eu gostaria de levar à igreja, que estava lá com o galpão inacabado. E só o tempo de você assumir até chegar a esse empresário? Não, foi logo alguns meses depois. Foi rápido. Deus está com pressa. Deus está com pressa. Aquela palavra para Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Andar na vibe do Espírito, mano, tem que ser macho mesmo. Todo macho está disposto a sacrificar. Por que Deus tem dificuldade em alguns lugares de fazer grandes obras, fazer grandes movimentos? Porque a gente está tão carnal, que o vento está soprando, o Espírito está falando, a gente não ouve. Paulo fala em Gálatas que um homem carnal, em Corinto, tá certo? Ele nunca vai compreender as coisas do Espírito. Eu mostrei a foto desse imóvel lá, esse cara me procurou no final, tá aqui meu cartão, me liga, me passa o telefone do dono. Misericórdia. Sim, no finalzinho. Resumindo, esse camarada comprou esse terreno de 4 mil metros quadrados e construiu um galpão de 1.400 metros quadrados. Nós saímos, né, inaugurando em dezembro de 2018 para dezembro de 2019, de 25 para 1.000. Eu experimentei o que é um avivamento. E qual a porcentagem de homens nesses... Não, o ministério masculino na igreja ele era pau a pau com o ministério de mulheres. Você participou de congresso nosso lá? Participei. Congresso nosso de homens era igual ao melhor que de mulheres. E uma igreja muito nova, tá? Porque quando o homem engaja, quando ele encontra um sentido para a vida dele, quando ele encontra o porquê e o motivo do que lutar, ninguém para ele. Eu falei ontem na minha conferência aqui ontem, de casais, eles vão se lembrar disso. Matar um homem é fácil. Para matar um homem, você não precisa colocar uma bala de .40 na cabeça dele, não. Subtraia dele a sua missão, seu propósito, sua responsabilidade. Diminua ou infantilize esse indivíduo e você vai ver o que eu vejo há muitos anos e meu coração sangra por causa disso. De cada 10 andarilhos, 9,5 são homens. De cada 10 moradores de rua, em média 8 são homens. De cada 10 mortes por suicídio, em média 7 são de homens. Esses dados que o senhor relata, que o senhor divide conosco, mostra que o buraco é mais embaixo, pastor. Mostra que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina muitas vezes. Eu não entendo de buraco não, mano. Negócio que fica... eu não entendo de buraco, mas você tá falando aí... Não, e pastor... E só para dar uma deixa, tudo nossa cultura, dizia Ariano Suassuna, que ao lado de todo buraco tem uma berola. O negócio é sério. Brincadeiras à parte. Então assim, você imagina eu, que há mais de uma década acompanho isso em números. Eu não consigo crer num evangelho que ele não tem influência social. Olha um prédio suntuoso, lindo como esse, pastor Elias, homem de Deus, sai de parabéns. A igreja, ela foi chamada, né, para isso e para muito mais. Então, qual é o evangelho que eu creio? Você voltar em Morada hoje, a igreja, ela floresceu o bairro. Qualquer terreninho na igreja era mixaria. Hoje você não compra um terreno lá por menos de R$500 mil, R$1 milhão. Morada é o bairro mais... É o mais bairro. As empresas foram para lá. A igreja tem esse papel. Então, quando você gera uma cultura masculina,
o indivíduo, ele assume o papel dele de ser o cabeça da sua esposa, ser pai em tempo integral. Eu tenho centenas e centenas de estudos da importância da paternidade hoje. Uma menina criada sem figura de um pai, por exemplo, presente, amoroso, afetivo, tem 3 vezes mais chance de perder a virgindade na pré-adolescência, média com 11 anos. 5 vezes mais chance de ser um pai presente, amoroso, afetivo, tornar-se mãe na pré-adolescência, 22 milhões de mães solteiras. Menino criado sem um pai presente, amoroso, que vai dar direção, vai estabelecer os limites, a disciplina, tem 2 vezes mais chance de nem terminar o ensino médio. Tá? Então, veja bem, né? Então, eu não estou pregando aqui uma filosofia. O meu trabalho não é filosófico, meu trabalho não é mais... Não, meu trabalho é bíblico. Eu não posso, eu não creio em avivamento sem homem. Eu não creio em avivamento de Deus genuíno sem a figura masculina. Vale a irmãzinha sapatear na igreja no sábado de manhã, igual hoje, estava ali, tal, ou num culto normal, e chegar em casa e ter um marido agressivo, agressor, espancador. 40 estupros maritais acontecem por dia, isso é registrado. Vale, nós temos uma menininha na igreja, uma jovem linda, dançando e tal, e chega em casa, né, um indivíduo, ou o companheiro da mãe, ou o pai biológico, de cada, dos 74 mil estupros em 2022, tá certo? Nós temos um percentual em torno de 70% que aconteceram dentro de casa, e dos 70 abusos ou estupros dentro de casa, a grande maioria, 80%, são intrafamília. Ou foi o biológico, ou foi o pai adotivo, ou foi o irmão, ou foi o primo, ou foi um agregado da família. Então, eu trato, choro, tá? O segmento masculino para mim não é business. Você me conhece, né? Não é business. Prego para uma plateia de 5, 10 ou 1000, não tem dificuldade. Onde houver uma igreja que me abra as portas, onde houver um local que eu possa falar, né, do papel do evangelho na vida desse indivíduo, eu vou com o maior prazer, porque eu sei que uma vez esse camarada alcançado, e se ele em Cristo nascer de novo, nós temos um lampejo de esperança para mudar a realidade de um casamento, de uma esposa, ou quem sabe também do futuro dos filhos. Dentro desse assunto, só para dar continuidade, você como pastor, com o trabalho implantado, né, como lá em Morada ele andava muito bem, era forte, o que diminuiu de gabinete pastoral? Porque isso é um problema dentro das igrejas, são os gabinetes pastorais. Você tratando o homem, o que isso representa para o pastor local da igreja? Qual a frase que muitas esposas, que é até tema do meu livro, né? A síndrome de Peter Pan, o drama das casadas e o pavor das solteiras. Esse livro é fruto de quê? De 2 palavras que eu mais ouvia da boca das mulheres. Primeira delas, eu só gostaria que meu marido assumisse o papel de homem dentro de casa. E segundo, cansei. Então, a maioria, quando a mulher decide separar, não é às vezes porque foi traída, que ela cansou de insistir com o indivíduo, que a trata mal, que a não respeita, que coloca sobre os ombros dela uma responsabilidade que ela não foi chamada para ter. Tá? Então, quando esse camarada ele assume o papel, que ele é discipulado, que ele é curado, homens precisam de cura. Estamos em setembro. Setembro amarelo. Tá? De cada 10 mortos por suicídio, 7 são de homens. O cara precisa de cura. Às vezes foi espancado, sofreu rejeição, foi abusado sexualmente. Tá? Então, os caras precisam de cura. Quando há esse processo, esse trabalhar de Deus, essa cura, esse novo nascimento, se torna um novo homem. A esposa e os filhos recebem um novo homem em casa e agora ele vai ter um modelo de homem para seguir, que é Jesus, o único homem que foi aprovado do Gênesis ao Apocalipse. O único homem que recebeu um carimbo sobre o seu nome foi Jesus. Atos 2:22. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Então Cristo é o único homem que nunca errou, nunca pecou, nunca vacilou, nunca fraquejou. Esse é o homem que eu quero como modelo e é o homem que eu vou seguir os seus passos, olhar para ele e aprender com ele. E os demais receberam um reconhecimento. Entre seguir quem recebeu o reconhecimento e quem foi aprovado, eu fico quem foi aprovado, que foi Jesus.
Pastor, como eu estava falando, a questão desses dados, esses dados que o senhor traz para a gente, ele mostra realmente muitas vezes uma igreja, uma sensibilidade da sociedade que muitas vezes passa batido. Você gosta de dado, não gosta? Eu acho isso primordial. Você sabia que um terço dos homens tem ejaculação precoce? Você está incluso? Não, esses dados eu garanto. Não faço parte desse dado. Sabia que 6 em cada 10 homens brasileiros veem pornografia? É outro dado. 65% dos homens cristãos americanos que frequentam a igreja acham que pornografia não tem nada a ver. Todavia, ela vicia 50 vezes mais do que heroína, e 1 hora de pornografia vai te manter erotizado por 3 dias. E pornografia não, né? Não. Pastor, como eu estava falando, mostra muitas vezes essa realidade que passa batido pelos nossos olhos, né? Essa questão desses, muitas vezes, ministros, homens que estão dentro da igreja, não foram discipulados, não têm a cura, não passaram por esse e tornam o lar disfuncional. Então, aí entra a questão da violência doméstica dentro de casa. 40% das mulheres evangélicas, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica hoje declaram-se evangélicas. 40%? Misericórdia. Então nós temos violência doméstica dentro de casa. Beleza? E são homens que, teoricamente, estão dentro de uma igreja, trabalham... Obviamente, se esse cara pode estar na igreja, como pode também não estar, porque ela declara ser evangélica. Beleza? Mas tem um problema que a gente não trata. Qual foi a última palestra que você participou que falou sobre violência doméstica e os tipos de violência doméstica que são balizados pela Lei Maria da Penha? Alguém nem sabe. Alguém nem sabe que chamar a mulher, por exemplo, de comparar a esposa à sogra é um tipo de violência psicológica. Alguém nem sabe que, por exemplo, o cara bater na mesa e falar que o dinheiro dele é patrimonial. Alguém nem sabe, por exemplo, que se a esposa não quiser ter uma noite de sexo com ele, mesmo sendo casada, ela tem o direito de negar, e ele forçar, ele está cometendo violência sexual, um estupro. A gente muitas vezes não tem essa noção. É exatamente esse é o ponto. Que eu acho que as coisas elas já existiam e agora elas passaram a ter nomes e, de fato, serem rotuladas de acordo com aquilo que elas são. Principalmente nessa questão de violência doméstica, né? E, assim, a gente acha que a gente muitas vezes deixa a violência doméstica dentro do âmbito de física, apenas isso, né? E o senhor bem retrata agora a questão da violência patrimonial, psicológica. E dentro desse aspecto, pastor, o que o senhor acha que a igreja, como a igreja deve enfrentar? Principalmente a questão da violência como um todo relacionada a esse homem que muitas vezes não foi curado, não foi tratado. Como é que o senhor enxerga isso para que a gente possa... diminuir esses dados? Como é que a gente consegue avançar com relação a essas situações de homens violentos, de homens que exercem muitas vezes a autoridade através da violência e estão dentro da igreja e não percebem essas nomenclaturas e essa evidência clara de violência patrimonial, psicológica com relação à mulher? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz que vocês receberam de vossos pais um legado fútil. Eu acho que nós temos ainda a condição de virar essa chave para transmitir à próxima geração valores muito mais robustos a nível do que é um cristianismo verdadeiro. Se eu estou falando aqui que 90% das igrejas brasileiras não investem, não discipulam e não tem ministério de homens, então eu estou falando que o nosso ambiente a nível geral é completamente desprovido de uma teologia masculina, concorda comigo? Sim. Então a única maneira de nós temos de virar esse quadro é conhecimento, discipulado, investimento. Caso contrário, meu amigo, né? Se você for perguntar para o indivíduo, por exemplo, que ele acha que pelo fato de a Bíblia o estabelecê-lo como cabeça da sua esposa, ele acha que na cabeça dele, né, ela tem que ser submissa na base da marra ou da obrigação, não deu tempo de falar ontem, mas hoje de repente eu falo. Um homem só pode ser cabeça da sua mulher se antes Cristo for cabeça dele. E vai doer agora, mas eu vou falar. A insubmissão e rebeldia de muitas esposas, na maioria das vezes, nada mais é um grito de socorro para um marido disfuncional. Nada mais que isso. A minha mulher, meu amigo, você é disfuncional. Tá? E uma das linguagens prediletas das mulheres é o sacrifício. Todo homem foi chamado para derramar sangue, não para tirar sangue. Homens de verdade sangram. Homens de verdade não tiram sangue.
E a geração de homens de hoje é uma geração acomodada. Tem exceções? Tem. 95% das profissões perigosas são os caras que exercem. Sim. Tem muito pai de família, ó. Tem muito homem, ó. Tem. Mas tem muito homem porqueira. Sem valor, sem princípio, sem noção. Quanto mais infantil, quanto mais débil emocionalmente, quanto mais iracundo, quanto mais carnal for o indivíduo, mais em perigo estarão as mulheres, as meninas e as crianças. Quanto mais resoluto, quanto mais homem com H for esse indivíduo, e quanto mais sabedor, tá, enraizado nos seus valores, no seu propósito, na sua missão e nas suas responsabilidades for o indivíduo, mais em segurança estarão as mulheres, as meninas e as crianças. Simples. Pastor, vamos tocar em um assunto que acho que é o grande perigo que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Quando nós iniciamos o trabalho aqui com homens, logo no primeiro culto, eu toquei muito em pornografia. Por quê? Hoje nós temos isso aqui, né? Isso aqui é uma arma na mão de quem não sabe usar. E eu comecei a estudar os dados, né? Assim como eu aprendi em Morada e Laranjeiras, a pesquisar os dados. E são alarmantes. Eu digo o seguinte, eu digo aqui para os homens aqui na central. Antigamente, para um homem que está dentro da igreja, um crente, que ele quisesse, né, na década de 90, 2000, acessar pornografia, ou ele tinha que encarar uma videolocadora, entrar numa salinha reservada, se expor pessoalmente, ou numa banca de revista. Hoje, com 2 cliques, colocar a palavra amor no Google, aparece pornografia. Então, é algo que cresceu muito, e eu vejo assim, dentro da minha família, eu pude presenciar desastres, né, separações que foram influenciadas diretamente por conta da pornografia. E vi essa semana um dado de que hoje, nos dias de hoje, a criança a partir de 9 anos de idade estão tendo acesso à pornografia. E escutei, até que na igreja mesmo, de alguns homens que me procuraram, por quê? Porque quando a gente iniciou o trabalho, vi alguns adolescentes participar. E como a gente toca nesses assuntos, falou assim, você não acha que é pesado demais para esses adolescentes ouvir o que você está falando? Eu virei para esses pais, né, e falei assim, olha, meu querido, se você soubesse que o seu filho está tendo acesso nas escolas, através dos amigos, se o seu filho não tem um celular, mas o amigo dele tem. 80% de todo conhecimento sexual dos nossos filhos não vem da boca dos pais. Simples. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a pornografia, o câncer que é dentro da sociedade, da família. E outra coisa, se você abre aqui a internet, hoje o que dá dinheiro é conhecimento. Conhecimento não, né? Você vender um discurso bonito. Informação, é o que você falou ontem. Nem conhece, mas informa. E os sexólogos, hoje, que estão na internet falando, os famosos, geralmente estão enaltecendo a pornografia, estão enaltecendo os brinquedos sexuais, que substituem o homem ou a mulher. Então, o que você pode falar como sexólogo a respeito da pornografia, o mal que ela faz dentro de um homem e dentro da família? E outro detalhe, eu vi um dado que, se não me falha a memória, 44% das mulheres já estão acessando a pornografia também. Vamos lá, olha só. Qual o contexto que vivenciamos hoje? Em primeiro lugar, nós estamos no auge da 4ª revolução industrial. Cada vez mais vai ter automatização e o Brasil tem hoje, em média, 1,6 smartphones por habitante, que vai passar, em média, aí 8 horas e meia por semana conectados em mídias sociais. Isso é um alarmante. Em segundo lugar, sobre a questão da educação. Tá? É tabu sexo, mano. Ninguém fala de sexo. Você falar de sexo, é coisa igual eu falei ontem ali, uma coisinha. Olha que eu falei coisinha básica aqui ontem. Tá? Só que quando você fala que metade das mulheres nunca teve orgasmo, 1/3 dos homens tem ejaculação precoce, outras tantas têm vaginismo, outros tantos função erétil, meu amigo, você casa para quê? Uma relação conjugal sem sexo é uma desgraça. Quer saber se o casal está bem? Não é só se olhar se estão coladinhos, então se o sexo está em dia ou não. Isso é um fator. Então a nossa abre aspas, né? A nossa santidade, né? Não podemos falar em sexo. E aí eu volto, 80% de todo conhecimento sexual dos nossos filhos não vem da boca de quem deveria vir. Por isso que algumas meninas e meninos, quando chegam à fase da adolescência, por exemplo, eles se lembram de alguns fatos que foram traumáticos.
é alguém da família, algum parente, enfim, que burilou, tocou numa parte íntima. Qual é a idade ideal para começar a falar em sexo? Desde quando nasce, desde que uma linguagem apropriada para cada faixa etária. Tá? Qual é mais fácil quebrar? Uma borracha ou um lápis? Mais fácil quebrar o lápis, que é mais rígido. Quanto mais rígido é o sistema, mais fácil quebrar é. Quanto mais aberto no que tange a informação, ao discipulado, à conversa, a ambiência familiar for a relação familiar, mais difícil quebrar é. Então, você quer preservar sua menina e menino de um abuso? Informação. Não pode tocar nas partes. Né? E N informações. Então, voltando sobre pornografia. Esse menino chegou na idade da puberdade. 11 anos, 12 anos de idade. Aí os pais falam o quê? Meu filho está na fase da aborrecência. Né? Uma dosagem hormonal poderosa, testosterona sendo liberado, a voz vai engrossar, os pelos pubianos vão aparecer, vai ficar mais iracundo, vai falar menos, vai ter mais sono e vai comer mais. E os pais fazem o quê? Toma aqui uma babazinha chamada telefone e fica aí para não encher o saco. Filho é bênção, dá trabalho e custa caro. Quem não quer se envolver ou ter responsabilidade, adota um cachorrinho, tá, Santinho? Beleza pra você? Agora você colocou filho no mundo, meu amigo. Tá. E aí esse menino tem assessor. Ou também essa menina, assessor. Porque, como você disse, é a indústria mais poderosa do mundo. Fatura mais do que o Google, a Apple e o Facebook junto, meu amigo. Você tem, em média, a nível mundial, passando por segundo $4 mil no cartão de crédito. Por segundo. O que é produzido pela indústria pornográfica, você vai à biblioteca de Nova York, com mais de 100 milhões de exemplares, digitaliza página por página. É o que a indústria pornográfica coloca na internet a cada 5 minutos apenas. Tem noção do que é isso? Tá? E sexo é a palavra mais pesquisada no mundo. O que é o sexo? Na atual conjuntura, o calcanhar de Aquiles da igreja contemporânea. Simples. Então, essa menina ou menino em fase de puberdade vão ter acesso. Foi digitar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, apareceu lá. Ou um coleguinha da escola mandou. Meu amigo, deu o primeiro clique, assistiu ali a produção de dopamina e, né, a legalidade para os demônios ou o principado da porneia é muito poderoso. Ciclo sexual masculino 4 fases, feminino 3 fases. Excitou, primeiro ato fazer o quê? Uma masturbação. E ali você começa uma prática poderosa. Tá? É por causa da pornografia que a maior parte dos crimes sexuais são praticados no Brasil hoje. Então, como você coíbe? Como é que você faz isso? Não tem como proibir, ninguém controla isso aqui hoje em dia mais. Você não tem um órgão que fiscalize e não tem um órgão que você possa pesquisar e ter a depuração dos dados. Não tem. Então é um trabalho laborioso. Eu vejo muitos homens, você vai, você tem que pesquisar e é demorado mesmo. Os dados são difíceis você ter acesso. Não tem, ué. Você não tem. Por quê? Ela rende muita grana. Pastor, e dentro desses dados que o senhor, como bem relatou, o que mais te assustou quando tu conseguiu enxergar de fato a situação difícil em que o homem se encontra? Qual foi o dado? E a título de curiosidade, o que mais te chocou quando você percebeu e conseguiu compreender aquele dado em relação ao homem? O que mais me choca como um todo é a falta de discernimento e a imaturidade dessa geração. Juízes 2:10 está escrito assim: e foi congregada aquela geração aos seus pais, vírgula, e outra geração levantou-se no lugar dela que não conhecia Deus, não conhecia os feitos que fizeram em Israel. Está escrito onde isso? Livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. Juízes narra o que é para nós? Um dos períodos, 3 séculos mais nefastos da história israelita. A geração de hoje vive, de pais hoje, casais hoje vivem como se não houvesse amanhã. Qual é o bastão? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Tá? Qual? Isso é muito sério, né? Você está aqui hoje, meu amigão? Você vai para a sepultura, não vai? Beleza, você vai morrer. Já se deu conta que seu filho, quando for casar, vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar uma esposa para casar? Com valores de família.
Paulo escreveu para Tito, pegue as mulheres maduras da igreja, para que as mulheres maduras ensinem as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa, a educarem seus filhos. Sei que foi picada pelo feminismo radical. Minha santinha, nunca vi uma líder ou quem capitaneia ou que levanta a bandeira do feminismo ideológico radical casada e com filhos. Vai ficar velha, sem filhos e abandonada num canto. Ninguém nasceu viver sozinho. Tá? É assim que funciona. Então, o que mais me choca hoje, mais me estremece, é a próxima geração, meu amigo. Essa me faz ter dor de estômago. Por quê? Porque a geração mais fragilizada, a geração mais frágil. Qualquer não hoje corta-se os pulsos, quer trocar de sexo. Tá? Isso, né? Tem algo muito sistêmico. Você cura os pais e por tabela cura os filhos. Mas os pais doentes só vão gerar filhos doentes. Em cima desse dado que você falou do feminismo, né, que você sempre cita, que é um propulsor para muitas coisas ruins que acontecem na sociedade. Eu vi uma pesquisa de um instituto americano, feito até 2018, se não me falha a memória, depois veio a pandemia, sobre o crescimento de ordenações pastorais para mulheres. Como que eu enxerguei isso? Eu enxerguei que o sacerdócio pastoral feminino tem crescido no mundo todo, de uma forma que está ordenando mais mulheres hoje do que homens. Mas eu, particularmente, eu não quero aqui desmerecer a mulher que está assumindo esse papel. Pelo contrário, eu enxergo que há uma lacuna que está aberta, que o homem também não está assumindo o papel dele. Para cada baraque frouxo, você vai ter uma Débora corajosa. É simples. Simples. Mulher foi chamada de ser pastora, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, não. Ela tem capacidade? Se tivesse, Deus colocaria lá. Simples. Onde a Bíblia se cala, eu me calo também. Isso aqui, para mim, eu falei até ontem na minha palestra, né? Minha mulher, ela é demais. Elizabeth faz um trabalho com as mulheres excepcional, ela atende. Ela é demais. Minha mulher, eu sou fã da minha mulher. 31 anos de casado. Só que o peso da responsabilidade do cajado pastoral, Deus colocou nos ombros do cara. O cara não faz. Meu amigo, entre ele e Deus. Nunca se esqueça que Moisés, quando chegou na hora de entrar na terra prometida, só avistou a terra prometida de longe. Qual o tema da mensagem? Perto de Deus e longe da sua promessa. E por que Moisés andou com Deus 40 anos, mas não se apoderou da promessa? Simples. Deus disse, você prevaricou contra mim. O que é prevaricar? Saber o que é certo, ter condições de fazer o que é certo e não fazer o que é certo. Então você, pastor, que está consagrando sua mulher pastora e consagrando as mulheres da igreja pastora, você vai prestar conta com Deus sobre isso. Você está colocando sobre essa mulher uma responsa que Deus não chamou ela para ter. Não chamou. Pode pregar bem, pode ter dom espiritual, agora a unção pastoral, biblicamente falando, ela é masculina. Por incrível que pareça. E para ser pastor, tá, Santão? Casado com a mulher só. São 16 atributos morais. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, são 2 exigências. Notório saber e a indicação do presidente. Para ser pastor, são 16. Então você que é um péssimo homem, não se aliste. Faça um favor por reino de Deus, não se aliste. Beleza? E você que ficou ofendido com a minha palavra, você é machista. Há 25 anos, 30 anos atrás, a palavra macho, macheza ou machista, em qualquer dicionário de língua portuguesa, significava atributo daquilo que é macho, masculino, macho. Hoje, macho, machista, e até a palavra homem é palavrão em alguns lugares. Não tem nada contra a senhora não, Santinho. Não sou machista, sou casado com minha mulher há 31 anos e tenho uma filhinha de 14. O grande problema é que Deus não é doido. E deu ao homem papel, atributos e atribuições, e a mulher de igual modo. E dentre esse, o ministério pastoral, o chamado pastoral e o cajado pastoral é exclusivamente masculino. Como masculino deve ser também o papel do seu homem em casa. Seu provedor, seu cabeça da senhora, tá? A senhora que é profeta, a senhora que gosta, né, de na igreja mandar. Em casa a senhora bate continência para esse moço aí, porque o homem é o cabeça da mulher. Eu sei que a turma do igualitarismo
E a turma, né, do feminismo evangélico fica doido com a palavra como essa. Não, é isso daí, pastor. E tem pastor que vai vociferar contra mim ainda. E na maioria das vezes são frouxos, e quem manda em casa é a mulher, na maioria das vezes também. Mas que Deus te abençoe e até lá, né? Pastor, em cima só dessa colocação, a gente costuma ouvir, eu escutei isso lá em Morada, escutei isso aqui de algumas pessoas, acredito que você escuta sobre isso onde que você roda, né, no Brasil e no mundo, porque quando você pega uma pessoa falando com tanto conhecimento, né, com dados estatísticos, fala sobre a biologia, fala sobre a ciência, fala sobre a palavra de Deus e consegue entrelaçar isso aí, é algo que são poucos que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Mas existe uma frase que fala assim, falar é fácil. E você, será que ele é tudo isso mesmo? Então eu queria que você falasse, resumidamente, porque eu sei da sua história, de onde que você saiu, quem era você antes do Evangelho e quem é você hoje, o que te trouxe até aqui? Bom, estou caminhando com Cristo tem 22 anos. Eu não nasci num evangélico, ninguém na minha família era crente. Pensa num cara doido, mano. Oséias 4:11 fala que o vinho, o sexo, o vinho novo e o velho retardam isso aqui, ó. Quanto mais gandaeiro for o cabra, mais imaturo e mais retardada vai ser, mais demorada e retardada vai ser seu amadurecimento. Fiz minha mulher sofrer demais. E me envergonho demais por isso. Porque o conceito que eu aprendi do que ser homem foi completamente oposto e antagônico do conceito de homem que a Bíblia fala. Agora, quando eu conheci o Evangelho, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, meu amigo, o meu papel e posição de homem, eu não abro mão de assumir. Sou o provedor da minha casa, sou o marido da minha mulher, sou o pai dos meus filhos, sou o cara que dá a direção. Como eu falei, emancipei o meu com 13 anos, desde 13 eu não pago mais escola para ele. Tanto Mateus como Ana são crentes, evangelistas, sabem muito bem dessa história. Então, as pessoas, elas, para mascarar uma falha, elas tacam pedra. Meu amigo, volta a falar, quando a coisa funciona, todo lá funciona. Nunca levantei a bandeira de que minha casa é perfeita. Mas eu sempre costumo afirmar que quando o homem da casa é o homem da casa, a mulher da casa é a mulher da casa, o pai é o pai, a mãe é a mãe e os filhos são filhos, a coisa caminha mais fácil. Agora numa casa, homem é homem, mulher é mulher, marido é marido, esposa é esposa e filho é filho, isso é uma zona. Isso é uma zona. Isso é uma zona que cada um faz o que bem quer. Para você que está aqui, que foi picado pela síndrome de Manoá. Conhece Manoá? Pai de Sansão? Manoá no hebraico é calado ou pacato. Eu duvido se na primeira pisada de bola Manoá não pegasse um ripão daquele que quebrasse no lombo de Sansão. O futuro e o destino de Sansão talvez não fossem diferentes. Nasceu para ser herói, mas morreu como um palhaço. Então tem muito homem em casa que ele... Eu conheço homens que falam um pouco, mas agem. E conheço outros que falam demais, mas não agem. Então quando esse indivíduo ele tem esse princípio de não transferir responsabilidade, meu amigo, as coisas fluem de uma forma completamente diferenciada. E eu sei que uma fala como essa, cheia de identidade, cheia de valores bíblicos, cheia de conceitos formados, gera arrepio até em muita gente vai me assistir. Mas nós vivemos um tempo tão catastrófico e um tempo tão terrível. Por isso que a turma do coach está faturando bilhões aqui no Brasil. Porque a geração com maior crise de identidade hoje, ela quer tudo mastigadinho, quer frase de efeito. Não, frase de efeito hoje, as coisas que mais... Reparou? Como é que você vende hoje um pacote ou um futuro medalhão gospel? As frases de efeito. Para a geração de hoje sem identidade, que não é acostumada a ralar, que não tem cicatrizes, meu amigo, respeita a cicatriz de alguém. Cada um de nós tem história. Quem não tem cicatriz não tem história. E a geração de hoje, sem identidade, sem cicatriz e sem história, está gastando uma fábula em cartão de crédito, comprando todo o curso que aparece. Você tem curso, pastor? Não, eu não sou comercial. Eu não faço parte do segmento gospel que movimenta 12 bilhões de reais por ano. Não. Mas a turma aí sem identidade, tudo que você vende para ela, que é mastigadinho, que é cheio de frase de efeito, dá uma palavra para você, se não é casado, não pode falar sobre casamento. Se não é homem, não pode falar sobre hombridade. Se não tem filhos, não pode falar sobre a educação de filhos.
Se é um lascado na vida, não pode falar em sucesso. E se não é crente, não fale para o segmento evangélico. Simples. Mas a turma sem identidade, que bebe quick de morango e é rasa e superficial em tudo, que essa é a geração da informação. Mas é a geração mais tola, mais tosca, mais antagônica à verdade de Deus que nós já conhecemos. Informação tem demais. Agora, se vale um adendo, nem toda informação vem de fonte fidedigna. E para essa geração, tudo que é enlatado, tudo que é bonito, aparente, com maquiagem, tal, ó, a galera compra. Porque quer as frases de efeito, quer as coisas mastigadinhas e o pior, que é tudo nas mãos de bombejada. Vai tomar posição, vai ralar, vai cavar o poço, vai terminar sua carreira e falar: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Geração sorrisal, muito barulho, muita efervescência, mas com tempo muito curto de ação. Que Deus te abençoe. E aí, pessoal, bom, com esse papo maravilhoso, com essa puxada de orelha, com essa exortação. Não, Santinho, eu sou carinhoso demais, velho. A gente na conferência que carinhoso e amoroso, meu amigo. Te amo, tá? Eu te amo, quero o seu bem. Você vai pro céu comigo. Em nome de Jesus. Só uma perguntinha. Vocês dois são homens, né? Graças a Deus. Demorou 2 segundos para responder. É o delay masculino. Essa exortação maravilhosa, com essa palavra de Deus, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, não perde a oportunidade de compartilhar todos esses ensinamentos. Esse tempo é oportuno para essa geração. Esse tempo é importante para os nossos momentos de igreja, para os nossos momentos de conferência e de culto. Então, divida bastante sobre esses assuntos, principalmente no que tange a masculinidade e feminilidade. Então, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Igreja AD Central Campus, vai lá no YouTube, se inscreve, no nosso Instagram também, fica por dentro de tudo que a gente está dividindo com você, de conhecimento, e compartilha bastante, meu irmão. A gente tem uma meta aí, você sabe que a gente está precisando chegar aos 10 mil inscritos, então corre lá, se inscreve, compartilha, ajuda aí a divulgar o máximo possível, beleza? Vinho. Eu só quero agradecer ao pastor Emerson Mafessoni, conheço, amo demais, foi meu pastor. Então é um privilégio. Eu sei que tem muito conteúdo, a gente poderia falar aqui horas e horas, mas né, existe uma programação. E assim, você que está em casa, que vai assistir esse vídeo, esse podcast, vai ser edificado, compartilha com alguém, envia para um amigo, para um homem, ou para uma mulher também, porque existem ensinamentos que a gente precisa compartilhar para poder ajudar outras pessoas também. E a geração de mulheres de hoje está chegando à triste, cruel e catastrófica constatação. Estão procurando homens de verdade para casar e não estão encontrando. Ore por mim e ore pela Escola de Homens. Que Deus te abençoe. Obrigado. Valeu.